o profeta Natã foi até Davi para o repreender, quando ele chegou contando ali aquela parábola a Davi sobre o pobre e o rico, que o pobre só tinha a ovelhinha e o rico veio e matou, tal, e Davi estirou-se ali e falou que o tal deveria ser morto. Então o profeta Natã virou a Davi e disse: esse tal é você, Davi, porque o Senhor disse que tu pecaste. E quando Davi viu, reconheceu que realmente era Deus usando o profeta Natã, ele se humilhou. E a humilhação de Davi foi tamanha que fez com que a sentença que tinha a lei a Davi fosse, glória a Deus, anulada. Como assim? Segundo a lei, pela a morte, pelo adultério e pelo homicídio que Davi cometeu, ele deveria morrer. Mas como a Bíblia diz que Deus, ele exalta o que se humilha e humilha o que se exalta, como Davi se humilhou, Deus exaltou Davi, dando para ele o direito de permanecer vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então isso reflete e acontece até os dias de hoje. Deus, ele, quando nós humilhamos para ele, ele nos exalta. Ele exalta a nossa pessoa quando nós humilhamos para ele. Mas quando nós se exaltamos, achamos que somos alguma coisa, então ele vem e nos humilha. Glória a Deus. Então Israel, mesmo tendo Davi como rei, que foi tão falho, tão pecador, que a Bíblia aponta os erros de Davi, mas também aponta as grandes qualidades que também teve Davi. Glória a Deus. Mesmo Davi tendo tanta falha, ele foi o melhor rei que teve em Israel. Glória a Deus. Israel orava a Deus pedindo um rei, porque Israel não tinha rei. Todas as nações em volta tinham rei, mas Israel não tinha, porque o próprio Deus era o rei de Israel. Toda luta, toda peleja, toda guerra que Israel vencia, porque Deus era o rei deles e Deus que o conduzia. Mas eles olharam em volta de si e viram que cada nação tinha o seu rei e eles não tinham o rei deles. Então eles começaram a orar a Deus e a pedir a Deus um rei. E Deus diz: não, para que vocês querem rei? Eu sou o rei de vocês, eu sou quem reino sobre vocês. Mas eles: não, Deus, olha bem, todas as nações em volta de nós tem um rei que reina sobre si, que os ensina, que os induz, que os guia. Nós também queremos um rei. E aí então, por a insistência, eles a pedir, a Bíblia diz que tudo que nós pedir, Deus nos dá. Então Deus preparou ali, meio que nas pressas assim, né, um rei, que foi Saul. Mas Saul, como eu disse, por ele desobedecer a Deus, Deus mandou ele fazer guerra com os amalequitas e matar todos, matar ali as mulheres, as crianças, os homens, o rei, os gado, tudo. E ele foi e fez contra as ordens de Deus. Ele poupou o rei, os amalequitas, e ele ainda trouxe as ovelhas, os gados bonitos deles, com a desculpa de sacrificar ao Senhor. E isto para Deus foi desagradável, porque Deus deu a ordem e ele deveria obedecer a ordem. Por esse pecado aí, e por outros que teve Saul, ele perdeu o trono. Glória a Deus. Saul arrependeu amargamente, mas ele sempre agiu precipitado.
Quando Samuel entregou-lhe o recado que foi saindo, ele avançou em Samuel e rasgou as vestes de Samuel. Ali veio a profecia direta de Deus para ele. Desta forma foi rasgado o seu reino de Israel. Deus escolheu um melhor do que você para colocar sobre Israel. Aí pronto, acabou, Saul acabou. Ali Saul foi só caindo e chegou a zero. Glória a Deus. Aleluia. Então Davi pegou ali, quando Saul morreu, Davi assumiu o trono de Israel. Agora estava Davi no trono, teve as suas falhas, seus pecados, mas foi o melhor rei que teve Israel. E a Bíblia diz que Davi foi um homem que viveu, que ele era o segundo coração de Deus, o homem que sabia amar, o homem que sabia perdoar, o homem que sabia se humilhar, o homem que sabia, glória a Deus, consultar a Deus nas horas certas. Aleluia. Hoje muitos crentes quebram a cara com muitas coisas que vão fazer, porque não oram a Deus. Davi, todas as guerras que ele ia, ele orava a Deus e perguntava a Deus se ele poderia ir, se ele fosse, se Deus ia dar a vitória para ele ou não. E como Deus respondia, ele ia, glória a Deus, e conforme Deus falava, acontecia. Glória a Deus. Por que as coisas dão errado para os crentes hoje? Porque não oram e não buscam confirmação de Deus, não esperam resposta de Deus, às vezes até ora, mas não espera a resposta de Deus. Agora eu vou tocar numa parte muito comentada, glória a Deus, ou polêmica. Por que os casamentos de hoje não dão certo? Estou falando do casamento dos crentes. Já que são crentes, quando vão casar, orem a Deus para Deus confirmar o casamento. Por que não deu certo? Porque não esperam a confirmação de Deus, porque não espera a resposta de Deus. Ora a Deus um certo tempo, porém não espera a confirmação de Deus e casa, e aí não é da vontade de Deus, acontece a desgraça no casamento. Eu conheço um irmão que ele orou um bom tempo para se casar, orou, e no entanto até aí Deus não confirmou nada. E ele marcou o casamento e foi para o casamento. Veja o que é Deus. Foi para o casamento, diante do juiz lá, na hora que estava o juiz arrumando tudo ali, com as testemunhas e tudo ali, o juiz sempre faz aquela pergunta, se é da vontade da pessoa de receber fulano ou fulana, como seu esposo, como sua esposa. Sempre ele faz para depois colocar a pessoa para assinar ali aquele livro. E bem ali naquela hora, enquanto o juiz estava conversando ali, o Senhor revela para ele, fala com ele, que o casamento dele com a tal pessoa lá não era da vontade de Deus. E aí ele ficou sem jeito, e estava diante do juiz, e tocou o casamento para frente, casou. Falei com ele, rapaz, se você podia ser na presença de quem for, fala, quando não perguntou, você não é da tua vontade, que casa com fulano? Sim, não, pronto. Falava assim, não, eu falava não. Mas na frente do juiz, mas irmão, foi Deus que falou, foi Deus é Deus. Na hora que o juiz falasse, se era só você falava não, o casamento seria terminado ali agora. Apenas o juiz ia querer uma explicação, ou ia querer ver se marca mais depois, e se resolvia por ali agora. Mas se Deus falou não, é não. Mas eu fiquei sem jeito, fiquei sem saída. Pois é, casou, o que aconteceu? Hoje não está vivendo junto mais. Porque as pessoas oram a Deus buscando não só um casamento, mas buscando algo de Deus, e não espera a resposta de Deus. Ficam impacientes, não esperam a resposta de Deus. Isso serve para todas as áreas da nossa vida, não é só para o casamento.
Às vezes o irmão vai viajar, o certo é orar a Deus e saber de Deus se é da sua vontade. Aqui conheço outro irmão que ele queria ir para Portugal e ele foi orar a Deus, ver se é de Deus, e ele sonhou, era a resposta de Deus, que ele ia para Portugal no avião e o avião caía com ele. O avião caía com ele, ele conta toda a história. Ele acordou e entendeu e falou com a esposa: ó, não é da vontade do Senhor que nós vamos para Portugal agora. Eu tive um sonho assim, o avião caía comigo, com nós, então nós não vamos. E aí continuaram ali orando a Deus. Parece que um ano depois Deus veio confirmar para ele a viagem, a ida para Portugal. Ele foi e está para lá até hoje. Glória a Deus. O que acontece? Tudo no tempo de Deus. Se nós desobedecemos, vem sobre nós o castigo da nossa desobediência. Por que tantos aviões caem por aí e muitas pessoas morrem? Com toda certeza, pessoas que estão ali, se servissem a Deus e orassem a Deus para poder viajar no avião, não morreria, porque Deus o avisava. Em Amós capítulo 7, verso 3 a 3:7, o Senhor diz que Deus não permite nada acontecer com os teus servos sem antes avisar. Então Deus avisa. Às vezes o homem não dá valor, às vezes o homem não dá crédito, às vezes o homem não tem paciência, e muitas das vezes também o motivo da pessoa orar e não esperar a confirmação de Deus é falta de conhecimento, é falta de intimidade com Deus. Glória a Deus, amém? Mas Davi já tinha uma intimidade grande com Deus. Davi escreveu vários salmos ao Senhor. Davi foi um grande poeta do Senhor, foi um homem que profetizou até sobre a morte de Cristo, até sobre Cristo, a vida de Cristo. O salmista Davi teve a profecia. Glória a Deus. Então nós vemos hoje, irmãos, que muitas coisas na vida do crente não dá certo, porque não ora, não busca Deus, não consulta e não espera a resposta de Deus. Temos que esperar a resposta, sim ou não? Não estamos buscando? Não estamos querendo saber de Deus? Como que estamos querendo saber de Deus e fazemos antes da resposta? Não tem como. Glória a Deus. Temos que ter aí paciência para buscar a resposta de Deus. Não acontece sempre como nós queremos. Acontece como o Senhor quer na nossa vida. Glória a Deus. Às vezes nós queremos de um jeito, mas Deus quer do outro. Às vezes nós quer assim, mas Deus quer daquele jeito. Então nós temos que obedecer ao Senhor. Todos os homens que relatado na Bíblia que desobedeceram a Deus se deram mal, e assim vai continuar por toda a vida. Enquanto nós não desobedecermos a Deus, nós teremos a consequência, nós quebraremos a cara. O homem tem que saber que por cima de tudo em nossa vida, na direção da nossa vida está Deus. E o homem tem que conscientizar, queira ele ou não queira, tem que fazer a vontade de Deus. Se a humanidade hoje fizesse tudo na vontade de Deus, o mundo não estava como está hoje. Os acontecimentos que estamos acontecendo hoje, glória a Deus, não está acontecendo, não estaria acontecendo. Se Deus deixou a profecia revelada acerca dos sinais e dos fins dos tempos, é porque Ele sabia a ponto que ia chegar a condição da humanidade. Sempre a profecia da palavra de Deus vem em cima daquilo que a humanidade vive. Glória a Deus. Se a humanidade se aprofundar no pecado, existe uma profecia para eles. Se a humanidade não querer saber de Deus, existe a profecia para eles.
Glória a Deus. Agora, para o tempo que estamos vivendo hoje, nós temos visto os catástrofes acontecendo, os desastres acontecendo, e Deus sempre tem usado os profetas para advertir, Deus sempre tem usado os teus servos para advertir, mas ninguém quer dar crédito. Glória a Deus. Vai acontecer o que Jesus disse: como foi nos dias de Noé, anterior ao dilúvio, assim também será a minha vida. Porque no tempo de Noé foi 120 anos pregando e anunciando que eu iria destruir o mundo com o dilúvio, e não creram, zombaram, criticaram, diziam que estava doido e não quiseram dar crédito, até o dia que Noé entrou na arca com a sua família, fechou a porta, o anjo selou por fora e Deus mandou a chuva. Não é agora que eu creio, agora creio já é tarde, a porta da arca já se fechou. Da mesma forma, irmãos, agora a porta da graça está aberta, ela ainda está aberta, mas os sinais estão mostrando aí que já está se fechando. Os sinais estão mostrando aí que a porta da graça já está fechando, e quando a porta da graça fechar, quem não entrou não entra mais. Aleluia. Quando a porta da graça fechar, quem aceitou Jesus aceitou, quem não aceitou não aceita mais. Porque ainda que aceita não terão resposta, ainda que aceita não serão atendidos, ainda que ore, ainda que clame não serão respondidos, porque quando a porta da graça fechar, a igreja do Senhor sairá da terra, e quando a igreja do Senhor sair da terra, Deus não tem mais compromisso com ninguém aqui na terra. Aleluia. Quando a igreja do Senhor sair da terra, quem vai reinar aqui é Satanás, o famoso anticristo. É ele que vai reinar. A tecnologia avançada do jeito que está, vocês pensam que é o quê? É para o homem viver, trabalhar e se viver bem? Para que estão criando aqueles robôs? Para que estão criando os robôs? Porque depois que a igreja sair da terra, quem vai reinar é o anticristo. E aqueles robôs serão para poder, glória a Deus, substituir o ser humano. Eles próprios irão fazer guerra com os próprios seres humanos. E robôs tudo controlado por computador mundial, computador do anticristo. O período que a igreja sair da terra e ficar o anticristo aqui, o período do anticristo aqui será um período, glória a Deus, dramático da história. Glória a Deus. Aleluia. Será um período dramático. Ainda que o homem se arrependa, não terão mais perdão. Ainda que o homem aceitem a Jesus, não terão mais perdão. Aleluia. E o desespero para os que ficarem, e a angústia aos que ficarem tão grande. Homens chegarão de tantos acontecimentos que estarão acontecendo depois da vida de Jesus. Os homens subirão aos prédios mais altos e se jogarão de lá para suicidar, para morrer, cairão no chão, se arrebentarão tudo, mas não morrerão, porque Deus recolherá o anjo da morte. Outros, pelo grande e bramidos acontecimento, quererá se esconder nas cavernas, nos montes, nos lugares. Glória a Deus. Mas Deus trará a luz. Quando estiver naquele desespero, a Bíblia diz que aparecerá nas nuvens o Filho do Homem para fazer o julgamento das nações. Aleluia. Será o grande juízo final. E quando Cristo estiver descendo, o homem está naquele desespero, tentando fugir, esconder dele, chegarão até os montes altos e dirão: montes caiam sobre nós, para nos esconder da presença daquele homem de branco, glória a Deus, que está descendo. E os montes se desaparecerão, a terra desaparecerão e ficarão todos nos ares. E a Bíblia diz que o julgamento acontecerá nos ares. O homem, com toda a sua ignorância, vai ter que enfrentar o juízo e ser condenado ao inferno, porque teve um período aqui para aceitar Cristo, teve um período para poder entregar a sua vida a Jesus, e não quiseram aproveitar, não quiseram dar crédito.
preferiram o pecado, preferiram o mundanismo, preferiram a vaidade, a luxúria, preferiram, glória a Deus, as riquezas desse mundo, os prazeres desse mundo. Pois vai ficar. Glória a Deus. Deus é amor, mas vocês não esqueçam que Deus é amor, mas Ele é justiça. A justiça dele está acontecendo por toda a parte da terra. Se você parar e olhar, você vai ver a justiça de Deus acontecendo. E ainda não abriram os olhos, ficam só com os olhos vedados e dizendo: Deus é amor, e a justiça acontecendo. Vai esperar chegar a ira de Deus? A ira de Deus chegar, não tem mais tempo, não tem mais salvação. Será um período que Deus vai cortar o arrependimento do homem. Ainda que se arrependa, não serão aceitos. Glória a Deus. Vai ser um período, a Bíblia diz que o homem vai morder a língua de dor. Glória a Deus. Seus corações aí vai ser endurecido pelo próprio Senhor, para não se arrepender. E a ira de Deus será lançada sobre todos. Aleluia. Glória a Deus. Então é isso, irmão. Se todos orassem a Deus, clamassem a Deus em tudo que fosse fazer, esse mundo era outra coisa. Não estávamos acontecendo o que está hoje. Mas a palavra é fiel e verdadeira, ela tem que se cumprir. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar a Deus? Graças a Deus, louvado é o nome de Jesus.